Monster Math presents Counting to 10. Okay, class, let's count these munchkins together. 1, Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, espero que estejam todos bem. Então, hoje cá estou eu, como líder da semana, com muito prazer aqui a fazer esta apresentação de oportunidade para todos vocês. Ainda têm tempo para trazer mais um convidado, para convidar mais alguém, para falar com mais alguém da vossa equipa, enquanto eu preparo aqui para compartilhar a minha tela e começar então a falar-vos um pouco desta oportunidade e daquilo que é pertencermos a esta comunidade da LifeWave. Então eu vou começar aqui por compartilhar a minha tela. Estão a ver? Está tudo ok? Sim? Tudo bem? Obrigada, Brás. Então, eu gostava que pusessem aí no chat quem é que está aqui como convidado, quem é que veio hoje assistir a esta, a esta apresentação pela primeira vez. Ponham um no chat, para eu saber, porque é para vocês que nós estamos aqui todas as semanas para cada vez mais podermos apresentar esta oportunidade a pessoas novas, para que todos vocês possam realmente ter a oportunidade de conhecer a LifeWave e a nossa tecnologia. Então, como eu já disse, eu sou Teresa Pires. Sou brand partner da LifeWave desde março de 2023. Tenho 58 anos, sou mãe, sou avó, sou mulher, sou psicóloga de profissão e sou apaixonada por trabalhar por pessoas. É verdadeiramente a minha paixão, é poder ajudar as pessoas a transformarem as vidas delas. Faço isso na minha vida profissional, naturalmente, mas encontrei aqui na LifeWave também uma forma diferente de poder ajudar as pessoas a transformarem a vida delas, de várias formas. Abracei este projeto como o projeto da minha vida em 2023. Sou apaixonada pela LifeWave e pela tecnologia, e acho que o espírito de missão que o nosso CEO nos transmite todos os dias é algo que eu quero efetivamente levar para a vida e poder transmitir a mais pessoas todos os dias. Então, eu vou começar-vos aqui a falar um pouco sobre aquilo que é a minha forma de apresentar a LifeWave todos os dias. Vou-vos falar aqui de um novo paradigma terapeuta. E quando nós falamos de um novo paradigma terapêutico, perdão, estamos naturalmente a falar de prevenção. Cuidar do nosso corpo é, é cuidar do veículo que nos vai levar e que nos vai conduzir por muitos anos. Então, é algo que nós devemos fazer todos os dias: cuidar do nosso corpo hoje, para que ele nos possa levar ao amanhã com saúde, com bem-estar, com longevidade. Depois vou-vos falar de fototerapia. O que é isto da fototerapia? A fototerapia é algo que já é conhecido, todos vocês certamente que já ouviram falar em laser. As crianças prematuras, os bebés, quando nascem prematuros, por exemplo, ou mesmo que nasçam no seu tempo, se tiverem algum problema, como é naturalmente conhecido como a icterícia, têm que ir para a luz vermelha. Isso é uma forma de fototerapia. Então, a fototerapia é uma luz que é pulsada,
que tem e que vai estimular naturalmente irregular processos bioquímicos e fisiológicos do organismo com um fim específico. Depois, a fotobiomodulação. E o que é isto da fotobiomodulação? É o processo que é originado, que é estimulado pela fototerapia e que vai naturalmente ao interior da célula estimular aquele processo que é desejado com o determinado comprimento de onda. E depois vamos falar-vos aqui também das células estaminais. As células estaminais são células indiferenciadas no nosso corpo, são células que nascem connosco e morrem connosco, mas elas têm um papel muito importante no nosso organismo, são células de reparação. São células que têm a capacidade de se transformar, de se especializar em vários tipos de células, como da pele, do músculo, do osso, do nervo, entre outras. E daí a importância das células estaminais e a importância de cada vez mais a medicina se estar a dedicar às terapias e com as células estaminais, porque elas são realmente as células de reparação do nosso corpo. Então, esta tecnologia da LifeWave, que vos vou explicar aqui hoje, é uma tecnologia que está reconhecida, que já foi premiada por várias vezes. Em 2008 e em 2010 foi premiada como uma das empresas, entre as 500 maiores empresas privadas com o crescimento mais rápido. Em 2024 foi premiada pela Bravo e reconhecida como uma empresa com um crescimento rápido. E em 2025, este é o prémio mais recente, mas aquele que é muito importante. E porquê? Porque foi reconhecida pela Biotech como a empresa com o produto inovação na área das células estaminais. Ou seja, a medicina integrativa, a medicina convencional, a ciência estudam cada vez mais esta indústria das células estaminais e este reconhecimento como um produto e inovação na área das células estaminais é sem dúvida algo que nos deixa muito orgulhosos porque significa que estamos no caminho certo, o Dr. David Schmidt está no caminho certo e nós temos um produto fantástico em mãos para poder utilizar e para poder levar ao maior número de pessoas. E então, o que é esta tecnologia da LifeWave? Estamos a falar, eu hoje vou-vos falar aqui do X39, a LifeWave tem outros produtos naturalmente, mas eu vou-vos falar do X39 porque o X39, digamos que é a base da tecnologia da LifeWave. E porquê? O X39 é um pequeno adesivo, como este que eu tenho aqui, como vocês estão a ver. No seu centro, ele tem nanocristais orgânicos, que são extraídos de plantas, de açúcares, e que formam uma camada que está programada, que foram programados em laboratório. Estes cristais são naturalmente fotossensíveis, não é? Eles vão atrair a luz, como todos os cristais, e é através desses nanocristais que se vai dar então o processo da fototerapia e da fotobiomodulação. E como? Porque a fototerapia é quando nós aplicamos o adesivo na pele, não é? E esse adesivo que tem os nanocristais orgânicos vai atrair um infravermelho e que vai então produzir uma nova frequência de onda, que é o tal processo da fotobiomodulação. E esse estímulo, esse processo de fotobiomodulação, vai então estimular processos biológicos e bioquímicos dentro da célula para que então aconteçam os vários processos e os vários benefícios que já vos explicarei mais a seguir. Depois, este processo vai
elevar um peptídeo de cobre, o GHKCU. Este peptídeo de cobre está presente no organismo humano, no plasma, na saliva e na urina, portanto, é um peptídeo de cobre que nós produzimos todos os dias, sem utilizarmos o X39. O que acontece aqui é que, ao utilizarmos um X39, vamos estar a elevar este peptídeo de cobre durante mais horas. E quanto mais quantidade de peptídeo nós tivermos presente no nosso organismo, mais benefícios nós vamos ter. Depois vai acontecer que, às primeiras horas, os estudos que o Dr. David Schmidt nos tem apresentado mostram-nos que, ao fim de 2 horas mais ou menos de utilização, as células imunológicas começam a elevar, portanto, começam a estar mais ativas, mais presentes para aquilo que elas são necessárias. E depois, por fim, esta tecnologia vai então estimular a reativação de vários genes, entre eles um P63 que vai estimular a reativação das células estaminais. E, portanto, isto, digamos que é a base da tecnologia da LifeWave, é a forma como, de uma forma muito simples, o X39 vai atuar no nosso corpo. E como é que ele vai atuar? Como é que este processo todo se dá? Como eu já vos expliquei ali atrás, há o processo da fototerapia, nós colocamos o adesivo colado na nossa pele e os nanocristais orgânicos vão atrair um infravermelho e vão atrair naturalmente o nosso infravermelho. O nosso corpo emite uma luz, e emite, como vocês estão a ver aqui nesta imagem, nós conseguimos ver este infravermelho do nosso corpo. As zonas que estão mais vermelhas é quando estão mais inflamadas, as amarelas médio, e depois há imagens que mostram zonas verdes, é quando não há inflamação. Isto consegue-se ver através de dispositivos médicos, naturalmente. Consegue-se medir como é que está o organismo. Aliás, os taques, as ressonâncias funcionam desta forma, através desta informação que é recolhida, que depois os médicos conseguem então fazer os seus diagnósticos. Então, o nosso corpo emite luz, não é? Como vocês já veem, é uma luz que não é visível ao olho humano, apenas com estes dispositivos, mas o que é certo é que nós a produzimos. E quando nós colocamos então um X39 colado na nossa pele, ele vai atrair o infravermelho, vai estimular então o tal processo de fotobiomodulação e vai começar a dar a informação e leva o peptídeo de cobre, e depois o peptídeo de cobre vai então começar a fazer magia, como eu costumo dizer, porque é efetivamente aquilo que vai acontecer quando nós começamos a elevar este peptídeo de cobre no nosso organismo. O X39 é o primeiro e único produto no mundo que ativa as nossas próprias células estaminais, através deste processo que eu já vos expliquei. O Dr. David Schmidt, de quem já vos falo um pouco mais a seguir, é o cientista, o criador desta tecnologia, e ele estudou mais de 10 anos, porque há muitos anos que ele tinha efetivamente este sonho de criar algo na área das células estaminais e que pudesse ajudar o ser humano a viver mais tempo, mais jovem e com mais qualidade de vida. E a ciência já há muitos anos que sabe que as células estaminais estão na base desse objetivo. Sem células estaminais ativas, nenhum organismo consegue manter-se mais tempo e mais jovem e com mais saúde. E porquê? Exatamente por causa disso, porque as células estaminais
são efetivamente as mais importantes, são as células de reparação do nosso corpo. Quando acontece este processo de fotobiomodulação, em que há a elevação do peptídeo de cobre, começa imediatamente a acontecer alguns estímulos biológicos no organismo. Começa a haver uma ação anti-inflamatória quase imediata, com a elevação das células do sistema imunitário e a ação anti-inflamatória promovida pelo GHK-CU, vai começar a haver uma desintoxicação, começa a haver também a elevação da glutationa, baixam os níveis de ansiedade, há uma regulação do sistema nervoso central, começa a produção de colagênio e elastina e depois, então, com a reativação de cerca de 4.000 genes, começam a reativar-se as células estaminais. As células estaminais, como eu já referi lá atrás, elas são células de reparação, nascem connosco e morrem connosco. O que acontece é que, mais ou menos a partir dos 25 anos, as nossas células estaminais, elas começam a ficar inativas. É como se elas adormecessem, porque o nosso corpo entra em processo de envelhecimento, e quanto mais células estaminais estiverem inativas, menos capacidade de reparação e de regeneração nós temos. Ora, estima-se, através dos estudos, que por volta dos 30, 35 anos, nós temos apenas 50% das nossas células estaminais ativas e que aos 60 anos temos entre 7 a 9%. Qual é a importância destas células? Como eu já disse, são de reparação. Mas o que é isto de serem células de reparação? Significa que elas são indiferenciadas, são versáteis e que sempre que ocorre uma lesão no nosso organismo, por via de uma informação que o cérebro vai enviar ao local, e o nosso corpo funciona dessa forma muito inteligente, portanto, o nosso cérebro comanda todos os processos no nosso corpo, e quando ele detecta que há uma inflamação, que há uma lesão, que há uma ferida, ele vai enviar uma informação às células estaminais e vai-lhes dizer, entre aspas, naturalmente, há ali uma situação e vocês precisam de se deslocar para ali para resolver aquela situação. O que é que acontece? As células estaminais juntam-se, não é? E vão eliminar as células que estão doentes e vão-se regenerar com células daquele órgão, daquele tecido, e vão dar origem a novas células daquele órgão. E, portanto, é desta forma, por isso é que nós dizemos de uma forma muito simples que elas são células de reparação, porque elas têm esta capacidade de ajudar o nosso corpo a regenerar-se de uma forma muito fácil. Ao longo da nossa vida e do nosso processo de envelhecimento, e basta nós, por exemplo, olharmos quando temos um jovem de 15 anos, por exemplo, que parte uma perna, ao fim de 3 semanas ele conseguiu resolver a situação. E se nós tivermos uma pessoa de mais idade, com 60 anos, que parta uma perna, ela leva o dobro do tempo para cicatrizar e para recuperar, e às vezes até nunca conseguem recuperar na totalidade. Isto tem a ver exatamente com células estaminais, tem a ver com a capacidade de reparação que o corpo vai perdendo com o processo de envelhecimento. Nós temos naturalmente vários tipos de sistemas celulares e temos células todos os dias a nascerem e a morrerem, naturalmente, mas as células estaminais têm aqui um papel fundamental e se nós as tivermos ativas, o nosso corpo regenera-se com muito mais facilidade. Então, quais são os resultados a médio e longo prazo com a utilização do X39?
Logo nos primeiros dias, cerca de 4.000 genes começam a reativar. E, portanto, observa-se aqui uma alteração na expressão genética. Há, naturalmente, após 6 semanas de utilização, também uma regulação do sistema nervoso central, baixam os níveis de ansiedade, há uma regulação do TSPT, portanto, o transtorno de stress pós-traumático. Há uma regulação também ao nível dos neurotransmissores, há um reequilíbrio. Há uma melhoria na qualidade do sono, a pessoa tem mais energia, e há realmente digamos que, uma mudança, na forma como a pessoa está no seu dia a dia. Muitas vezes sente-se cansada e há realmente aqui uma melhoria ao nível da energia. Com 3 meses de utilização, há um aumento da produção do colagênio interno. Isto vai refletir-se de que forma? Vai refletir-se quer interna, quer externamente. Como assim? O colagênio interno é extremamente importante, é uma das proteínas mais importantes do nosso organismo, é o que nos mantém de pé e é o responsável, é a proteína responsável pela elasticidade e plasticidade do nosso corpo. Então, quando nós aumentamos a produção do colagênio interno, nós estamos a contribuir para que as nossas veias, as nossas artérias, os nossos ossos, as nossas cartilagens passem a ter mais colagênio e por isso nós passamos a ter uma saúde interna melhorada. Isso vai se refletir no crescimento do cabelo, na diminuição das rugas e na integridade do sistema musculoesquelético. Com 6 semanas de utilização, num estudo recente, verificou-se que 14 de 15 pessoas reduziram a sua idade vascular em alguns meses e às vezes até em anos após o uso do X39. Nós aqui não podemos dizer que com precisão que cada pessoa vai reverter a idade celular em X anos. E porquê? Porque isto depende muito de organismo para organismo. Depende de como é que o organismo está, se é um organismo que está mais debilitado, se toma mais medicação. Há muitos fatores que podem aqui influenciar o termos resultados mais rápidos ou menos rápidos com o uso do X39. Há aqui algo que é extremamente importante referir. Toda esta, como eu falei há bocadinho e logo no início, sobre o novo paradigma terapêutico, a tecnologia da LifeWave, ela foi criada como prevenção. Aquilo que nós sabemos é que quando começamos a usar, e todos nós que começámos a usar, eu principalmente sou uma das pioneiras em Portugal. Quando comecei a usar, eu não comecei a usar o X39 para tratar alguma situação que eu tivesse ao nível de saúde. Comecei a usá-lo porque era algo que a médio e a longo prazo me iria favorecer e me iria trazer uma qualidade de vida diferente daquela que eu tinha, que eu poderia melhorar substancialmente a minha qualidade de vida e viver mais tempo, mais jovem, porque isso é aquilo que todos nós pretendemos. O que acontece é que nós realmente, ao fim de alguns meses de utilização da tecnologia, verificamos que algumas coisas que aconteciam, não é? Aquelas dorzinhas nos joelhos, a dor na lombar de manhã, como se costuma dizer, às vezes nós de manhã levantamos e estamos um bocadinho crocantes, não é? Então essa crocância começa a desaparecer e, naturalmente, também temos outras situações de pessoas com situações mais graves, inclusivamente doenças crónicas, que nos começaram a relatar e que nos relatam todos os dias
que melhoraram substancialmente a sua qualidade de vida, e quando nós conseguimos efetivamente tirar uma pessoa da dor, é extremamente gratificante, porque nós temos pessoas que vivem com dor crónica durante anos e quando começam a usar, por exemplo, um X39, ao fim de uma semana estão sem dor. Aliás, a semana passada, por exemplo, aconteceu-me uma situação dessas. Uma pessoa a quem eu apresentei a tecnologia, que estava com uma dor fortíssima na lombar, que não conseguia quase andar, e eu coloquei-lhe a tecnologia e o senhor estava incrédulo ao fim de meia hora. Porque eu por acaso coloquei-lhe um IceWave, portanto, por isso é que tive um resultado tão rápido. Mas o senhor estava e mexia-se na cadeira e eu perguntava-lhe o que é que. E ele disse, parece que a dor desapareceu. Então, mas o senhor está à procura da dor? Às vezes acontecem-nos estes episódios engraçados, porque as pessoas ficam à procura da dor. As pessoas parece que estão já tão habituadas a viver com a dor que quando nós lhe tiramos a dor, elas ficam incrédulas. Mas a verdade é que isto acontece-nos todos os dias. E por isso é que todos nós que estamos aqui há algum tempo temos esta missão e insistimos todos os dias que temos que levar efetivamente a nossa tecnologia ao maior número de pessoas, porque há muita gente a precisar de conhecer e de usufruir dos benefícios do X39 e de toda a tecnologia da LifeWave. Então, os primeiros benefícios e aqueles que são sentidos de uma forma mais rápida é o alívio rápido da dor, os níveis de inflamação reduzem substancialmente, há uma melhor e uma mais rápida cicatrização, mais energia e vitalidade, clareza mental, melhor desempenho na prática desportiva, uma maior recuperação após o exercício físico e depois, naturalmente, uma melhoria na aparência da pele. Ora, vocês certamente, quem está aqui pela primeira vez, deve estar a perguntar: isto deve ser muito difícil de usar. Não, não é nada, nada difícil de usar. É muito fácil. Então, como vocês veem, eu tenho aqui hoje, porque a minha garganta está um bocadinho desequilibrada, e portanto nós podemos colocar o adesivo em qualquer local se for necessário, se tivermos uma dor, se tivermos uma dor de garganta, porque pode acontecer, ou podemos usar nos dois pontos que são aconselhados pelo Dr. David Schmidt, que é na sétima cervical. A sétima cervical é quando nós baixamos o nosso queixo ao peito, temos um osso mais sobressaído atrás na nuca, essa é a nossa sétima cervical. E é aí que nós colocamos o nosso adesivo, ou então 2 dedos abaixo do umbigo. Colocamos um novo patch todos os dias, usamos durante 12 horas, no período em que estamos em atividade, é importante referir isto. Se tivermos uma pessoa que trabalha à noite, deve usá-lo no período em que está em atividade, e quando vamos descansar, quando vamos dormir, retiramos para permitir que o corpo faça os seus processos normais de regeneração, de regulação, de desintoxicação, que muitos deles só faz quando nós estamos a dormir. Então, nesses momentos, é importante que o organismo não esteja a ser estimulado. No entanto, se por algum motivo se esquecerem de tirar o adesivo, não se preocupem. A mim já me aconteceu imensas vezes, e não há mal nenhum, não acontece nada. De referir que esta tecnologia não tem contraindicações, não tem efeitos secundários, não interfere com nenhuma medicação. Ao utilizarmos, não devemos nunca retirar medicação sem falar com o médico assistente, ok? Usa-se um PETs todos os dias, como eu já disse.
podemos usar mais do que um em simultâneo e apenas há aqui uma condição importante no uso desta tecnologia: beber muita água. E porquê? A água, nosso corpo é 70 a 80% de água. E nós estamos a estimular uma regeneração celular. E as células, todos os dias se regeneram milhões de células no nosso corpo, elas precisam de água. O peptídeo de cobre, para se mover, porque ele movimenta-se por ser muito pequenino, porque ele é só composto por 3 aminoácidos, ele movimenta-se muito rapidamente nos espaços intracelulares e extracelulares, mas para isso ele precisa de água. É como se a água fosse o fio condutor, o Uber do peptídeo. E depois as células, naturalmente, para que no seu interior todo aquele processo de regeneração, de energia da célula, que a célula precisa na mitocôndria, enfim, é necessária muita água. Então, aquilo que se aconselha normalmente é que os senhores bebam 1 litro de água por cada 30 quilos de peso e as senhoras 1 litro de água por cada 25 quilos de peso. Muitas vezes as pessoas ficam, ai, mas isso é muita água. A grande maioria de nós não tem uma hidratação adequada. A hidratação é fundamental para que o nosso organismo se mantenha saudável. Se não conseguirem beber a quantidade de água adequada ao vosso organismo, bebam pelo menos 2 litros de água por dia, porque o não beber em quantidade de água suficiente pode ser a diferença entre terem mais resultados ou menos resultados com o uso desta tecnologia, ok? 6 meses de utilização continuada pode equivaler a uma reversão de idade celular para os 25 anos. Significa que, ao fim de 6 meses de utilização do X39, nós poderemos ter, e atenção, poderemos ter o nosso organismo com células estaminais ativas como tínhamos aos 25 anos. E porquê é que eu estou a frisar poderemos ter? Porque depende de como está efetivamente o organismo. Se tivermos um organismo mais debilitado, esse processo pode levar um bocadinho mais de tempo, ok? Toda a gente pode usar, desde crianças aos maiores, às pessoas de mais idade, todos podem usar. Nas crianças, nós recomendamos sempre que se aconselhem com algum profissional de saúde, porque dependendo da idade, assim se adequa depois o número de horas. Existem na nossa equipa muitos profissionais de saúde que estão sempre prontos para vos poder ajudar e, portanto, se tiverem alguma criança, convém sempre que peçam ajuda e que peçam algum aconselhamento. No entanto, eu tenho normalmente uma regra e que posso partilhar com vocês. Crianças abaixo de 12 anos apenas usam o X39 durante 6 horas, em situações muito específicas, porque eles têm células estaminais ativas, mas poderemos precisar aqui de uma ajuda da tecnologia em algumas situações. Se tiverem mais de 12 anos, já podem usar por 12 horas. Há apenas 3 condições em que nós normalmente não aconselhamos o uso do X39. Nas senhoras grávidas, e não porque lhes fosse fazer algum mal, mas por precaução, a empresa, assim como todas as empresas do mundo, não há nenhuma empresa, nem de cosmética, nem de um sabonete, de nada que faça estudos com senhoras grávidas e, portanto, por precaução, as empresas normalmente não recomendam nesses casos. Depois, em pessoas que estejam a fazer quimioterapia e radioterapia, aqui não tem nada, não tem a ver se vai fazer mal ou se vai fazer bem. Nem tem a ver, muitas vezes, com quando nos perguntam, já me têm perguntado a mim, por exemplo, não tem a ver se
ai, porque as células estaminais vão se regenerar com células doentes. Não, não tem nada a ver com isso. As células estaminais não se regeneram com células doentes. Isto está provado cientificamente. Mas pode haver, há aqui um efeito antagónico. Nós estamos com quimioterapia a matar células e estamos, por outro lado, a regenerar células. Então não faz sentido. Aquilo que faz sentido e que nós aconselhamos sempre é que, quando a pessoa terminar os seus ciclos de quimioterapia e de radioterapia, então aí sim pode e deve fazer a nossa tecnologia, porque vai ter imensos benefícios na regeneração e na recuperação após tratamentos tão agressivos. Depois temos então uma condição especial, e essa sim, de todo não se aconselha mesmo, são pessoas transplantadas. Ou seja, todas as pessoas que receberam um transplante de um órgão tomam uma medicação que são os imunossupressores para baixar o sistema imunitário, para não haver rejeição do órgão, e o X39 vai elevar o sistema imunitário. Então aqui poderia haver, de alguma forma, alguma rejeição, então nesses casos não se aconselha mesmo o uso do X39. No entanto, a empresa tem outra tecnologia que a pessoa pode fazer e que vai ter também imensos benefícios. Bom, até aqui falei-vos da tecnologia, expliquei-vos e hoje, sendo eu a líder da semana, decidi falar do meu próprio testemunho. É algo que já tinha partilhado aqui com algumas pessoas da minha equipa, ainda não o tinha feito a este nível, a nível nacional, e portanto aqui está a minha mudança. E como eu já falei aqui há bocadinho, a saúde não se vê só ou não se nota só no facto de nós não termos dores articulares, de não termos mal-estar, de não nos sentirmos cansados, de não nos conseguirmos dormir. A saúde vê-se efetivamente na mudança externa que nós vamos tendo. E eu, que já uso a tecnologia há quase 3 anos, está quase a fazer 3 anos que eu me registrei na LifeWave. E, portanto, como vocês podem ver aqui, esta é a minha mudança. Eu tenho, entretanto, outras, mas fiz esta para vocês verem principalmente a diferença entre julho de 2023, que eu estava a usar a tecnologia há muito pouco tempo, desde março, já se notava realmente uma grande mudança. E agora para 2026 a mudança é enorme. Claro que eu tenho outros resultados, tive melhorias em muitas coisas na minha saúde, principalmente numa situação crónica que eu tenho, que tem a ver com a bronquite asmática, em que melhorei substancialmente o uso da bomba, dos antihistamínicos, dos corticoides, que muitas vezes tinha que recorrer a essa medicação, e com a nossa tecnologia, efetivamente, eu reduzi tudo isso. E tenho tido naturalmente uma qualidade de vida muito melhor do que tinha em 2023. E portanto, hoje quis partilhar aqui o meu testemunho convosco para que vocês percebam que muitas vezes a nossa aparência, a nossa beleza, o brilho, a alegria, tudo isso também vai contribuindo para que nós tenhamos uma aparência melhor, não é? E realmente o facto de estar aqui, de trabalhar com esta tecnologia, de todo o trabalho que tenho feito ao longo destes quase 3 anos com a LifeWave, têm-me trazido efetivamente muitas alegrias, e isso, claro, que também se reflete aqui um pouco no brilho do olhar e na forma como
como todos os dias, eu estou disposta para partilhar esta oportunidade. Ora bem, falar-vos um pouco então da empresa, da LifeWave. A LifeWave é uma empresa que começou, que foi criada em 2004, já vai fazer 22 anos, está presente em 80 países e tem 12 armazéns espalhados pelo mundo para nos distribuírem e para que nós possamos receber todos os produtos no conforto da nossa casa. Comunica em várias línguas, uma delas o português. Nos últimos anos teve um crescimento muito grande. A sua missão é melhorar a saúde, o bem-estar, a beleza e a longevidade de cada pessoa que encontra. É uma tecnologia que não tem drogas, portanto não injeta nada, não é, os adesivos não são transdérmicos, não há nada a ser injetado para o organismo. Toda a nossa tecnologia está assente num processo natural em que é o corpo que é estimulado através de um processo natural e que vai estimular tudo aquilo que ele já sabe fazer, mas que ao longo do processo de envelhecimento vai perdendo um pouco. A nossa tecnologia é uma tecnologia que está patenteada, está cientificamente comprovada. O responsável por tudo isto é então o Dr. David Schmidt, que é um homem que tem mais de 200 patentes registadas no seu nome, é o cientista, é o inventor, é o dono da empresa, já foi premiado várias vezes na área da tecnologia. Como eu já referi, toda a nossa tecnologia está assente em estudos, em pesquisas clínicas, está comprovada cientificamente por vários especialistas, médicos, investigadores, qualifica-se como a empresa número um nesta área, com o maior crescimento pelo segundo ano consecutivo e, portanto, é realmente um orgulho enorme podermos ser parceiros de marca desta empresa. Para além disso, é uma empresa que tem como missão tornar o mundo um lugar melhor para todos e por isso o Dr. David Schmidt, com a LifeWave, é parceiro oficial da Cruz Vermelha, contribui e distribui produtos, apoio monetário, com ajuda humanitária e criou aqui, como vocês veem aqui, um drone que é uma tecnologia de resposta rápida, em que vai, através da sua tecnologia, detectar muito mais rapidamente nos escombros pessoas que estejam ainda a precisar de socorro. Então, ele tem todo este, para além de tudo aquilo que faz, tem depois esta vertente humanitária que para mim é extremamente importante nós podermos estar e fazer parte de uma empresa que tem esta preocupação em tornar o mundo um bocadinho melhor. Ora, e para quem está aqui pela primeira vez, naturalmente que uma das perguntas que tem se calhar estado já a fazer é: ok, gostei muito daquilo que eu vi, e como é que eu faço para ter acesso ao X39? Eu vou-vos explicar de uma forma muito simples. Esta empresa tem aqui uma oportunidade, há aqui naturalmente um plano de compensação, mas eu vou-vos falar de uma forma muito simples e vou-vos dar aqui aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Eu ponho-me sempre nesse lugar e nessa perspectiva. Quando nós vamos começar a trabalhar num sítio qualquer, nós não conseguimos aprender tudo no primeiro dia. Precisamos de tempo, precisamos de ir conhecendo, precisamos de criar rotinas e de ir integrando toda a informação. E nós temos realmente um plano de compensação
gigante, muito bom, muito atrativo, e eu vou falar-vos de uma forma simples e depois aconselhar-vos a procurarem quem vos convidou para estar aqui e sentarem-se com essa pessoa e com calma que essa pessoa vos possa explicar então em detalhe e que o façam em etapas, porque a informação assim vai ser integrada de uma forma muito mais rápida e mais simples. Então, como é que nós podemos ter acesso ao X39? Há duas formas: como clientes ou como brand partners. Como clientes, podemos ser três tipos de clientes, ou ter três tipos de clientes. Nós podemos partilhar o link da nossa loja online, todos nós chegamos aqui e estamos aqui todos da mesma forma. Todos nós entramos como parceiros de marca através de um link de convite. Houve um amigo que partilhou connosco o seu link e nós fizemos parceiros de marca dessa forma. Então, nós podemos partilhar o link da nossa loja online com alguém e essa pessoa vai comprar ao preço do consumidor final. Portanto, ou seja, é o cliente final. Pode ser dessa forma ou podemos ser cliente preferencial ou cliente preferencial plus, e aqui há uma diferença. O cliente preferencial é aquele cliente que vai comprar diretamente à empresa ao mesmo preço que nós todos compramos e que vai ter alguns benefícios. Vai ter a sua assinatura mensal, vai comprar o seu produto mensalmente e depois, de 3 em 3 meses, a empresa dá-lhe umas ofertas, vai recebendo algumas ofertas de outros adesivos para que possa experimentar. Ao final do ano, vai receber então, ao 13º mês de ser cliente preferencial, vai receber então um produto completo à sua escolha. O cliente preferencial Plus tem aqui já mais alguns benefícios. E porquê? O cliente preferencial Plus é aquele cliente que se vai juntar à empresa, vai pagar uma anuidade, portanto, e por isso ele vai ter mais benefícios. Todos os meses ele vai receber uma oferta da empresa de um envelope mais pequenino com 10 adesivos para que possa experimentar. Portanto, essa oferta vai ser mensal e então depois, ao 13º mês, a empresa também lhe vai dar um envelope completo de um produto à sua escolha. Qual é aqui o benefício também? É que o cliente preferencial Plus, a qualquer momento, também pode, se quiser, juntar-se à empresa e tornar-se brand partner. É só fazer a alteração da sua inscrição. E, portanto, estas são as duas formas de nós nos podermos juntar à empresa. E, como brand partners, o que é que o brand partner, o que é que a pessoa ganha em ser brand partner? Então, um brand partner tem à sua disposição um plano de compensação com 9 formas de ganho e que nós dividimos em ganhos de curto, médio e longo prazo. O que é que são aqui os ganhos de venda de curto prazo? Então, são as vendas diretas, são os bónus que nós recebemos porque temos um cliente preferencial ou porque convidamos alguém a juntar-se a nós. Há um bónus de arranque de negócio que são nas 9 primeiras semanas também. Todos esses pormenores, falem com quem vos convidou, porque a pessoa vai saber vos explicar todos os detalhes, vai traçar convosco um plano de ação para que vocês possam ter acesso a tudo isto de uma forma rápida e eficaz. Depois temos os bónus de médio prazo, que começam
a vir com a criação da equipa, os bónus de carreira, vão havendo bonificações que começam à medida que nós vamos construindo equipa, que vamos tendo, subindo, não é? E que vamos iniciando carreira, temos outros bónus em que vão acontecendo e depois, naturalmente, os bónus a longo prazo, e aí tem a ver com a consolidação de toda uma estrutura, de um trabalho, a consolidação dos bónus de carreira, bónus de mérito, que são realmente muito atrativos. Bom, e por hoje é tudo. Acho que basicamente expliquei-vos o que é a oportunidade da LifeWave. Uh, temos uma empresa única no mundo, temos uma tecnologia única no mundo. Temos aqui, para mim, pelo menos, é uma filosofia de vida, é uma oportunidade de poder mudar a nossa vida, mas também podermos ajudar outras pessoas a mudarem as suas vidas. Ainda agora, o país está a passar por uma situação complicada e eu tenho a felicidade de ter muitas pessoas conhecidas na zona que foi devastada pelas tempestades e consegui perceber efetivamente que quando nós estamos fortes, quando estamos seguros, quando nos sentimos bem connosco próprios, conseguimos ter níveis de inteligência emocional e de resiliência que nestes momentos de adversidade é muito mais fácil mantermos-nos equilibrados, estáveis. E eu tive efetivamente essa experiência em que tenho pessoas amigas que ficaram muito bem, que se conseguiram manter muito bem, mas também tenho pessoas que me pediram socorro porque ficaram completamente desequilibrados ou desequilibradas, pronto. E então é efetivamente muito importante que todos nós possamos ter esta responsabilidade de poder levar esta tecnologia e a LifeWave ao maior número de pessoas, porque temos uma obrigação de o fazer todos os dias. E como o Dr. David Schmidt diz, sejam luz na vida uns dos outros. E antes de terminar, vou-vos deixar só uns recadinhos. No próximo dia 14 e 15 de março, nós vamos ter um evento internacional que vai acontecer em Lisboa. Se não têm ainda o vosso bilhete, falem com o vosso upline. É um momento importante para estarmos em equipa, para aprendermos com os melhores, para podermos conviver. Podermos conviver, para podermos conhecer novas pessoas, inclusivamente pessoas que vêm de outros países. Vamos ter cá os nossos uplines dos Estados Unidos, o Steve e a Gina Merritt, vêm para estar connosco. São o casal com o maior cheque do mundo neste momento, nesta indústria. Então, convidar-vos a todos a que possam estar presentes connosco. Está a decorrer uma qualificação para um jantar que vai acontecer também no dia 14 de março, como estão a ver aí. Está a decorrer uma qualificação para uma viagem de incentivo a Budapeste. Esta semana é a última semana da viagem, da qualificação, e os pontos vão duplicar. Portanto, esta semana, quem estiver perto de se qualificar, é só fazer aqui um pequeno esforço para a qualificação, ok? E este fim de semana vão acontecer alguns
eventos em algumas localidades. Eu peço desculpa se por acaso me esqueci de algum que vá acontecer noutras localidades, mas eu não encontrei. Mas este fim de semana vamos ter sábado em Faro, no Hotel Ibis, às 16h30, uma apresentação. Temos também em Portimão, no sábado, às 16 horas, no Hotel Plaza Real Atlântico Hotéis. Depois vamos ter no dia 22 em Altura, ali na zona de Tavira, e em Massamá. Os dois, um às 16 horas e o outro às 15 horas. Portanto, aqui pelo Algarve é o que vamos fazer este fim de semana. Portanto, se tiverem por aqui alguém que queiram mandar, já sabem onde é que vamos estar. Interromper aqui a minha tela. Da minha parte, espero que com quantas estrelas se qualifica? Com quantas estrelas? Penso que deve estar a perguntar relativamente ao jantar. É a partir de diretor uma estrela. Deve ser isso que o senhor está a perguntar. Será isso? Senhor ou senhora? É o usuário de Zoom. Obrigada, Cristina. No Hotel Gaia, no novo Hotel Gaia Porto, dia 21, sábado às 16, vai haver um evento também, ok? Portanto, então já sabem. Porto, Algarve, não sei se há mais, eu peço desculpa. A Budapeste. A viagem para Budapeste é também para diretores uma estrela. Pronto. Dia 21 em Coimbra. Muito bem. Dia 21 também temos em Coimbra. Em Massamá está aqui no flyer. É. Só um bocadinho, vou aqui novamente passar aqui. Massamá, local de Great Kids, Rua Indústrias número 10, das 15 às 16h30. Ok? Acho que estão. Bom, da minha parte é tudo. Muito obrigada a todos. Amanhã cá estarei às 21h30 para uma reunião de formação, ok? Embora seja dia de carnaval, mas cá estarei para fazer alguma coisa diferente convosco. Até amanhã, tenham uma noite descansada.